Toda quinta nós estamos na nossa caminhada nos Salmos, e hoje nós chegamos ao Salmo de número 65. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 65. Nós vamos meditar em todo o Salmo. Nesse momento nós vamos falar do verso 1, ler do verso 1 até o verso 12. Também está aí projetado para que você possa acompanhar, Então, Salmo 65, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhestes a trazer a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do templo do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente desperta as canções de alegrias. Cuida das terras e as regas, fartamente as enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Encharcas os seus sulcos e aplainas os seus torrões. Tu amoleces com chuvas a abençoar as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colunas se vestem de alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e agradecer ao Senhor por nesse momento poder meditar na Tua Palavra, por nesse momento, ó Deus, poder crescer ouvindo a Tua voz. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor me use pela Tua graça, pela Tua misericórdia, como Teu instrumento, ó Pai. Que seja o Espírito Santo do Senhor falando aqui, ó Deus, porque homem nenhum pode alcançar os nossos corações. Por isso nós clamamos a Ti. Fale conosco, ó Deus, apesar de mim. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 65, a gente não sabe bem o contexto dele, como diversos salmos. A gente não sabe exatamente quando ele foi escrito e por que ele foi escrito. Mas a gente sabe que foi Davi que escreveu, porque o título do Salmo diz que é Davi quem escreveu, e ele escreveu para que o povo pudesse louvar ao Senhor, para que o povo pudesse falar com o Senhor, engrandecer ao Senhor. E aqui certamente é um momento de alegria, um chamado do povo para adoração, é um chamado do povo para colocar o seu coração em louvor a Deus. E aí eu fiquei pensando nesse Salmo, e eu fiquei pensando sobre tantas vezes em que nós temos dificuldade de fazer isso, em que nós temos dificuldade de adorar a Deus. Certamente eu e você já nos dobramos ao Senhor, já nos colocamos diante do Senhor por uma razão de necessidade. Por exemplo, uma doença bateu à porta. Por exemplo, uma necessidade financeira. Por exemplo, uma crise familiar. Por exemplo, enfim, qualquer necessidade talvez tenha feito com que o seu coração tenha procurado a Deus, com que o seu coração tenha recorrido ao Senhor em busca de uma intervenção, em busca de um cuidado, em busca de uma bondade. Mas dificilmente nós somos levados ao Senhor por causa de quem Ele é. Nós somos levados ao Senhor, a adorar ao Senhor por causa da própria pessoa de Deus. A gente tem uma dificuldade em fazer isso. Fato é que as nossas orações, normalmente elas são petições, quando não orações impecatórias, que é aquela que você amaldiçoa alguém. Mas dificilmente a gente tem um momento de oração que é somente adoração, é somente gratidão, é somente adorar a Deus por quem Ele é. E Davi está convocando então o povo do Senhor a viver uma vida de adoração, a viver uma vida de louvor a Deus. E aqui a primeira coisa que eu preciso desmistificar é que culto
não é apenas um momento, culto não é apenas estar aqui nesse momento. Culto deve ser um conduzir da sua vida, deve ser um estilo da sua vida. Você é um adorador. Estando dentro da igreja no momento de culto, você está numa adoração específica junto com a igreja. Mas a sua vida deve ser uma vida de adoração. E você só vai fazer isso se você reconhecer algumas coisas. E esse é o desafio para nós nessa noite. A primeira coisa que Davi nos convida a reconhecermos é como Deus é gracioso. Como Deus é gracioso. Observe bem, ele diz o seguinte: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que Deus é tão bom, que o louvor, a própria adoração, aguarda ao Senhor. Ou seja, é como se houvesse uma necessidade natural de sempre estarmos adorando a Deus. E isso acontece a partir do momento que temos um pacto com Deus. Veja bem, todo cristão, ou toda pessoa que se diz cristã, significa que ela fez um pacto com o Senhor, significa que ela se dispôs em sua vida a viver para a glória de Deus, a não viver mais segundo os desejos do seu coração, a não viver mais segundo as intenções do seu coração, mas sobretudo guerrear com esses desejos, guerrear com essas vontades, e passa a ser alguém agora que é um adorador, vive a sua glória, vive a sua vida para a glória de Deus. Essa é uma definição prática de um cristão. Alguém que não vive para si, mas vive para o Senhor. Vive para o Senhor. Por isso que a nossa adoração sempre deve ser levada a Ele. Agora, a pergunta é, o nosso estilo de vida reflete o estilo de vida de um adorador? É o que hoje o pessoal gosta de usar a expressão cosmovisão. A maneira que eu e você enxergamos o mundo, a maneira que eu e você percebemos o mundo, a maneira que eu e você vivemos no mundo, é uma expressão de alguém que reconhece um Deus como aquele que precisa ser adorado, sempre. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida no nosso coração. Essa é uma pergunta que nos traz grandes desafios. Mas Davi diz o seguinte, olha, nós precisamos adorar a Deus porque Ele é gracioso. Olha só o que ele diz, ele levanta pelo menos 3 coisas aqui. Verso 2, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Nós precisamos adorar a Deus porque Ele ouve. Eu não sei se você já parou para pensar no privilégio que é ser ouvido por Deus. Você já passou por alguma por alguma situação em que você está falando e as pessoas não estão ouvindo, em que você é ignorado? Não é terrível isso? Isso não enche o nosso coração de fúria? As esposas que o digam, né? Os maridos lerdões aí, ficam sentados vendo uma coisa, não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vê um defeito de fábrica mesmo, o homem é assim. Mas agora eu quero que você imagine o inverso. Imagine que o Senhor Supremo, Criador de todas as coisas, aquele que governa sobre todas elas, aquele que é o próprio poder. Deus não tem poder, Ele é o poder. Aquele que é o próprio conhecimento, Ele não tem conhecimento, Ele é o conhecimento. Aquele que é a própria majestade, Ele não tem a majestade, Ele é a própria majestade. Esse ser poderosíssimo, como diz o Salmo 40, inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Isso é sinal da graça de Deus. Deus não deveria, eu acho, me ouvir, porque o meu coração é tão imundo, é tão sujo. Eu luto contra o pecado, mas por vezes o pecado vence. E ainda assim Deus olha para mim com um olhar gracioso e ouve. Ouve quando eu clamo, ouve quando eu adoro, ouve quando eu sofro, ouve, o Senhor me ouve, e isso é sinal da graça. Segundo lugar, verso 3 diz assim: os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões.
A segunda razão de percebermos a graça de Deus é que Deus nos perdoou, mas Ele não só nos perdoou, Ele assumiu a nossa culpa. Muitas pessoas olham para o texto de Abraão e Isaac e veem ali um negócio muito feio, dizem que Deus é sarcástico, como é que Deus manda um pai matar um filho? Mas o que Deus estava ensinando ali de maneira muito didática, era a grandeza do amor substitutivo de Deus, porque na hora que Abraão, onde esse cordeiro assume a nossa culpa, onde esse cordeiro assume a nossa sentença, onde esse cordeiro é condenado no nosso lugar, morto no nosso lugar, e por causa disso eu e você somos perdoados, justificados, declarados santos. Você já pensou no absurdo que é isso? Você ser declarado uma pessoa santa, porque é assim que Deus te vê. Deus te vê como alguém que é santo, Deus te vê como alguém que é puro, porque Ele não olha para o que você fez, Ele olha para o que Cristo fez, para que o Cordeiro substituto fez. E Davi já tinha uma percepção tão clara disso, de que nós não poderíamos nos salvar, de que nós não teríamos condições de realizar a nossa própria justiça, de que nós não teríamos condições de nos resgatarmos a partir das nossas ações, mesmo que Jesus não tinha vindo ainda, que Ele declara a substituição, que é a prova, ou é o sinal visível do amor de Deus por nós. Isso é sinal da graça de Deus. Então Deus é gracioso porque Ele nos ouve, Deus é gracioso porque Ele nos perdoa, e Deus é gracioso porque Ele nos escolhe. Olha aí o que diz o verso 4: como são felizes aqueles que escolhes a trazer a Ti, para viverem nos Teus átrios, transbordando de bênçãos da Tua casa, do Teu santo templo. Meu irmão, preste atenção no que Davi está dizendo aqui. Não somos nós que corremos para os átrios do Senhor, não somos nós que corremos na direção da casa do Senhor, não, é o Senhor, de forma graciosa e absoluta, que vem ao nosso encontro, nos resgata da nossa condição e nos traz para Ele mesmo. Isso é amor demais, isso é amor demais. Imagina, e Davi reconhece isso. Deus é aquele que escolhe e traz alguns para Ele. Ao fazer isso, Davi diz: como são felizes esses que foram escolhidos pelo Senhor, como são felizes esses que foram resgatados pelo Senhor, como são felizes esses que foram trazidos para o seio do Senhor, porque esses desfrutam da bondade, e é isso que Deus faz comigo e com você. Observe mais uma vez, qual é a condição que você tem de se salvar, qual é a condição que você tem de ir para a casa do Senhor, qual é a condição que você tem de olhar para um amanhã eterno com esperança? Nenhuma. Não existe condição para você pensar ou sonhar ou ter esperança, zero. A parte com saúde, é com crise, é sem crise, é com sol, é com chuva, é com frio, é com calor. Sempre nós vamos ver isso aqui, a graça de Deus. Nós sempre poderemos perceber isso aqui, um Deus que ouve, um Deus que salva e um Deus que chama para si. Nós sempre poderemos adorar ao Senhor porque Deus é gracioso, independente das circunstâncias. Mas o texto não para por aí. O texto diz que nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele também é um Deus poderoso. Olha só o que diz o verso 5: Tu nos respondestes com temíveis feitos de justiça, ó Deus. O Senhor aplica a sua justiça de forma tão estrondosa, de forma tão grandiosa, que isso assusta a gente. Nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes dos mares. Deus não é um Deus regional, isso mostra o poder de Deus. Quando a gente entende a cultura, quando a gente entende a cultura romana, quando a gente entende a cultura egípcia, você vai observar que os deuses daquela época, os deuses daquele tempo, era o Deus de um povo, era um Deus segmentado, era o Deus da água, era o Deus da árvore, era o Deus da natureza, era o Deus do vento, era o Deus do mar, era o Deus da... Não. Esse Deus, Ele não é segmentado, Ele não cuida apenas de uma área.
Esse Deus não é apenas de uma localização geográfica. Esse Deus é aquele que vai até os confins, até os lugares mais longes, para resgatar aquele a quem Ele escolheu. Isso mostra o tamanho do poder de Deus. Essa é a visão que Davi está dando aqui de um Deus. O nosso Deus não é o Deus somente de Israel. Ele é o Deus criador de todas as coisas, que governa sobre todas elas. E ele diz, para deixar isso mais claro, no verso 6, ele vai dizer o seguinte, olha só: tu que firmastes os montes pela tua força, pelo teu grande poder. O Senhor quem fez e colocou o monte ali. Isso mostra o poder de Deus. Agora o verso 7 eu acho fantástico. Tu que acalmas os bramidos do mares, os bramidos das ondas e o tumulto das nações. O Senhor quem governa aquilo que é ingovernável. O que é ingovernável? A agitação do mar, uma tempestade do mar. Quem é que pode parar a tempestade do mar? Quem é que pode parar os fortes ventos? Deus pode. Eu e você não podemos. Quem é que pode acalmar ou parar o tumulto da multidão? Deus pode. Porque se Ele governa sobre o ingovernável, se Ele para aquilo que não pode ser parado, se Ele tem poder para fazer sobre aquilo que ninguém tem, isso significa que Ele tem muito poder para fazer sobre mim e sobre você. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes parecemos adolescentes rebeldes que apenas estão gritando: socorro, socorro! Ou que apenas está gritando: ai, ninguém gosta de mim, ai, ninguém me ama, ai, Deus me abandonou. Você precisa primeiro entender a graça de Deus, segundo entender o poder de Deus. Deus é poderoso. Tremam os habitantes da terra, diz o verso 8, temam os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente despertas canções de alegria, por todos os lugares haverão pessoas que irão te adorar. Derek Kinder, um comentarista, ele diz o seguinte: embora os montes pareçam ser seguros e os mares indomáveis e ameaçadores, o salmista não os vê como objetos de confiança ou de terror por si mesmos, pois ambos estão sujeitos ao Senhor. Da mesma forma, o mar da humanidade está sujeito ao seu Senhor. Nós só vamos adorar a Deus se nós reconhecemos a Deus como Deus poderoso, porque a partir do momento que eu reconheço que o poder está em minhas mãos, o poder está na minha capacidade de fazer, o poder está na minha capacidade de pensar sobre e executar, eu jamais vou adorar a Deus, eu jamais vou pensar em Deus como alguém que deve ser adorado, porque eu sempre penso que eu posso, eu sempre penso que eu consigo, eu sempre penso que eu tenho a força, e muitas vezes eu chego a pensar que eu que preciso ser adorado. Não é assim? No quantos de nós não estamos aí com o coração sofridos ou com os corações angustiados porque estamos sedentos por reconhecimento? E aqui eu não estou dizendo que todo reconhecimento é ruim, não. Deveríamos sempre reconhecer o bom trabalho, deveríamos sempre reconhecer o esforço de alguém que tenta fazer. Mas parece que algumas pessoas vivem por isso e para isso. E quando assim o fazem, elas estão entendendo que elas são poderosas. Certa feita, numa aula de teologia, eu conheci um pseudo-pastor, e era professor também, doutor de muitas coisas, ele tinha 2 doutorados, vários livros escritos, e etc, etc, etc. E no meio da aula ele vomitava aquilo que estava no coração dele. Como ele era importante, como ele tinha feito, como ele tinha contribuído, como ele era alguém que tinha feito coisas extraordinárias. E aí no intervalo do café da aula, eu e mais alguns amigos pensávamos: rapaz, se não é esse cara, Jesus está lascado. Se não é esse cara aí, meu amigo, Jesus, o que Jesus ia fazer nesse mundo? Ele não ia ser nem conhecido. É claro que ali estávamos sendo irônicos, diante daquele coração tão altivo, tão orgulhoso, tão cheio de si, se sentindo tão poderoso.
esquecendo que quem conduz as nossas vidas, quem nos coloca em posições maiores ou menores, quem nos dá condições de executar ou de não executar, é o próprio Senhor, porque o poder emana dEle. Terceiro lugar, nós podemos ver como Deus é generoso. Então por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele é gracioso, porque Ele é poderoso, e agora porque Ele é generoso. Ele dá e dá com abundância, Ele faz e faz muito. Olha só o que diz o verso 9: cuida das terras e as regas, fartamente os enriqueces, os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. O que Davi está dizendo é o seguinte: se temos o de comer, se temos o de colher, se temos o de plantar, se as terras são boas para isso, se temos condições de nos sustentarmos durante o período de inverno, é porque Deus providenciou que assim o fizesse. É porque Deus nos deu fartura, Deus nos deu condição, Deus nos deu uma terra que pudesse produzir. E isso é sinal da bondade dEle, isso é sinal da generosidade dEle. Meu irmão, eu fico imaginando como alguns dizem, que falam que Deus criou o mundo e foi embora. Há uma expressão: Deus deu a corda no relógio e cascou fora, e agora é cada um por si e ninguém para Ele. Imagina se essa fosse de fato a realidade. Imagina. Será que teríamos condições de sustentar mesmo? Hoje mesmo eu ouvi uma entrevista, um médico falando, e um cientista dizendo o seguinte: que nesse ano de 2020 morreram mais pessoas de fome do que pela pandemia. No entanto, quando você vai ver as estatísticas de desperdício de comida, elas são altíssimas. O problema não é a falta do alimento, o problema é a falta da distribuição feita de maneira certa desse alimento. E por que nós temos o que alimentar? Por que nós temos sustento? Por causa da generosidade de Deus. O que eu quero que você perceba é que a graça de Deus está pairando sobre todos, justos e injustos, bons e maus. Ele faz isso para que todos possamos ter o sustento dele. Agora, quem é que te sustenta? Quem é que te dá o de comer? Quem é que te dá o de vestir? Quem é que te dá o de, seja lá o que for, lazer? Quem é que faz tudo isso? Não, pastor, sou eu, porque eu trabalhei, eu consegui, eu produzi, eu economizei, eu fiz. Ótimo. Se você pensa assim, você com certeza não vai ser um adorador ou não é um adorador. Se você pensa assim, você não enxerga o mundo a partir dos olhos do Evangelho. Se você pensa assim, é muito provável que você se sinta o poderoso e não Deus como o poderoso sobre a sua vida. O texto continua, olha só: encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões, tu amolece com as chuvas e abençoas as suas colheitas. Esse é o período de chuva, né? Alguns estão, na nossa região aqui, planta-se muita soja, né? E alguns já plantaram e estão começando a plantar por causa desse período. Olha o que diz o verso 11: coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Esse verso é lindíssimo. A ideia aqui é que por onde os passos de Deus, por onde as pernas ou os pés de Deus pisam, é claro, Deus não tem pé, é uma linguagem figurada, mas é como se por onde Deus passasse, onde Ele pisasse, o que acontecia ali é que uma terra de fartura existiria, uma terra de grande fartura aconteceria. É a bondade de Deus sendo ministrada para nós e por nós. É a generosidade de Deus que nos dá e nos dá em abundância, mesmo sem merecermos. Porque, meu irmão, eu não sei se você faz essa autorreflexão, mas se você olhar para o seu espelho, e eu faço isso muitas vezes, a sensação que eu tenho é que Deus deveria me abandonar por inteiro e por completo por causa dos meus pecados, por causa do meu coração ruim, por causa da maneira que eu negligencio a adoração a Deus. No entanto, o que eu vejo é um Deus extremamente generoso, que me salvou na eternidade, que derramou o Espírito dele sobre mim, e que me sustenta nesse caminho, e que faz com que eu persevere até o dia da chegada. Esse é o Deus generoso. Verso 12:
Farturas vertem as pastagens do deserto, e as colunas se vestem de alegria. Os campos se revestem, os rebanhos dos vales e cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. O verso 13 aqui é uma alusão à natureza. A própria natureza exalta e adora ao Senhor, porque percebe o cuidado do Senhor. Você percebe o cuidado do Senhor sobre a sua vida? Você percebe como Deus tem sido bom com você? Muitos de nós têm vivido uma vida de pura murmuração e reclamação, porque a inveja tomou conta dos nossos corações muitas vezes. Nós queremos o que é do outro, nós queremos o que o outro possui, nós queremos o que o outro tem, e não percebemos como Deus tem sido bom para conosco, e não tem deixado faltar, e não tem deixado de cuidar, e não tem deixado de sustentar. Isso é tão real, o cuidado de Deus é tão real, que Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, porque justamente Deus cuida de nós. A imagem de Jesus é: olhe para os pássaros do campo, eles não ajuntam em celeiro, eles não plantam, eles não colhem, pássaros não têm essa capacidade, mas Deus diz: olhe como Deus cuida deles, olhe como Deus tem sustentado eles. Se Deus tem sustentado os pássaros, e vocês, que valem muito mais para o Senhor, linguagem de Jesus, fala de Jesus. Se a natureza adora ao Senhor porque percebe o cuidado do Senhor, quanto mais nós que recebemos esse cuidado numa conta muito maior do que a própria natureza. É hora de colocarmos o nosso coração em luto diante da imagem murmuradora que muitas vezes é exposta sobre nós. Nós reclamamos, murmuramos, questionamos e não percebemos como Deus tem sido generoso, como Deus tem dado, como Ele tem abençoado. Muitas vezes os recursos que nos faltam para realizar algumas coisas são coisas que nós mesmos administramos de forma errada. Deus deu, nós administramos de um jeito que Ele não queria que a gente administrasse, e aquilo que Ele deu se perdeu. De quem é a culpa? Daquele que cuida, daquele que dá generosamente, ou daquele que administra mal aquilo que recebeu? Percebe? Deus cuida de nós. Deus é generoso o suficiente para isso. Ele não tem obrigação nenhuma em cuidar de nós. Ele não deveria cuidar de nós, porque nós não merecemos o cuidado dele. Mas ainda assim, como aquela imagem do filho pródigo, que corre para a casa do pai porque percebe que estar na presença do pai é melhor do que estar no mundo cheio de maldade. Ele não merecia, mas o que o pai faz? Coloca uma sandália nos pés dele, coloca um anel representando: esse é meu filho, coloca uma capa, ele não veste qualquer coisa. Esse é meu filho, ele tem identidade e eu vou cuidar dele. O pai manda matar o novilho mais gordo, não era para fazer qualquer festa. Qual é a melhor comida que pode ser servida? É essa que eu vou dar para o meu filho. A figura do pai ali é a própria figura de Deus. Muitos de nós não têm a capacidade de arrepender dos pecados e voltar para o Senhor, como foi o caso do filho pródigo. Mas muitos de nós têm como fazer o que o filho mais velho fez. O que o filho mais velho fez? O filho que ficou, eram 2 filhos ali. O filho mais velho olhou para o pai e falou: o que você está fazendo? Que loucura que é essa? Você está recebendo esse filho que te abandonou, esse filho que te largou, esse filho que gastou tudo que você deu para ele. E o pai disse: sim, eu estou recebendo ele, a festa está boa, vamos entrar. E o filho diz: não, eu não vou entrar num lugar onde você recebe esse filho, esse que te rejeitou. Por quê? Porque o filho mais velho era orgulhoso demais para reconhecer a bondade e a generosidade do pai. A parábola chamado parábola do filho pródigo, a gente tem 3 imagens ali: de alguém que quer viver a vida conforme o seu desejo,
e de alguém que tenta viver uma vida num moralismo muito grande, tentando fazer tudo certinho, mas não para agradar o Pai, mas para garantir o céu. É aquela pessoa que vai na igreja no domingo só para falar assim, ó, eu vou todo domingo porque vai que quando eu morrer eu tenho argumento. Morri! Ó, eu ia na igreja todo domingo, eu dava até o dízimo, hein? Mas o que a parábola nos ensina é que o que se arrependeu, quebrantou do coração e correu para o Senhor, sem esperar nada dele, recebeu uma grande festa. E o que permaneceu orgulhoso, o que permaneceu moralista, o que permaneceu achando que era melhor do que todo mundo, ficou fora da festa. Sabe o que representa a festa ali? O céu. O céu é eterno. Quando eu não reconheço a bondade, a generosidade do Pai, eu não quero participar da festa que o Pai está preparando para mim. E isso é pesado, meu irmão. É isso que acontece comigo e com você, quando nós não adoramos a Deus, quando nós não reconhecemos Deus como aquele que deve ser adorado. O que fazer então? Em primeiro lugar, louve a Deus. Por quê? Porque Ele é gracioso. Louve a Deus, por quê? Porque Ele é gracioso. Como que Ele é gracioso? Ele ouve as nossas orações, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos acolhe para Ele, ou nos escolhe para Ele. Deus é gracioso, louve a Ele. Segundo lugar, acredite no poder de Deus, porque Ele aplica a sua justiça, Ele governa a natureza e Ele governa a humanidade. Ele é Deus sobre todos, Ele é o poderoso. Terceiro lugar, veja a generosidade de Deus, porque Ele rega a terra, Ele quem nos sustenta, e até a natureza louva a Deus por seu cuidado. Deus é generoso, Deus é gracioso, Deus é generoso e Deus é poderoso. Percebe que aqui provavelmente Davi estava passando também por uma circunstância divina, ainda que tenha sido farturento aquele ano. Qual é a circunstância da sua vida? Sofrimento, dificuldade, complexa? Você acha que por causa disso você não deve adorar a Deus? Você acha que por causa disso Deus não merece a sua adoração? Então, se você pensa assim, provavelmente você ainda não aprendeu quem é Deus. Porque quando você aprender quem é Deus, quando você perceber como Deus é grande assim, e ainda assim Ele te ouve, como Deus é maravilhoso ao ponto de te salvar, de te escolher, de te resgatar, como Deus é zelador, cuidador, ao ponto de te sustentar, você teria uma vida apenas de adoração. E aí o quarto ponto faz sentido: veja o mundo através de Deus. Lembra do Pai Nosso, quando diz, perdoa as nossas dívidas, como tendo perdoado os nossos devedores? Deus tem perdoado você com generosidade. Como que você tem perdoado o outro? É assim que a gente adora ao Senhor. Não é saindo na rua dizendo, glória a Deus, aleluia, amém, amém. Não. Eu adoro ao Senhor expressando o amor do Senhor, agindo conforme Deus me chama a agir, sendo quem Deus me chama a ser. É assim que eu vivo uma vida de adoração. Uma última frase para terminar. Adoração não é um ato apenas, é um reconhecimento do poder de Deus, da graça de Deus e da generosidade de Deus, que culmina em algo maior que um culto, maior que um momento, é um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? O Evangelho? Ou o seu coração? Ou as conquistas que o mundo tem a te oferecer? Qual é o seu estilo de vida? O que te define como pessoa? A sua adoração a Deus? Você é um adorador? Não. Pai, nós inclinamos o nosso coração ao Senhor, a Deus, e primeiramente nós nos arrependemos, ó Pai. Queremos pedir perdão.
porque estamos vivendo para a nossa própria glória, o estilo de vida é definido pelo nosso próprio coração e pelos nossos próprios desejos, e não vivemos para o Senhor, ó Pai, não buscamos ao Senhor, ó Deus, e não reconhecemos o Senhor como Deus das nossas vidas. Muitas vezes, ó Pai, temos relacionado contigo de maneira apenas religiosa, como se o Senhor estivesse presente somente no domingo, ou numa quinta, ou no momento de culto. Nos perdoa, Deus, e nos faça enxergar em nome de Jesus, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, como o Senhor é generoso. Nos faça enxergar, ó Pai, que o Senhor é o nosso Pai, que tem cuidado de nós, e que assim nós possamos ter um coração mais grato, de louvor e adoração a Ti. É a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.